Pega uma biografia do Dom Pedro II, você fica impressionado. Você fala, meu, essa pessoa não existe, não é possível. Porque assim, o Dom Pedro II, ele cresce nesse ambiente intelectual tão sério que assim, os caras chegam lá e falam assim, olha, você tem o trono aqui, você é o imperador agora do Brasil, você é um cara assim que vai mandar e desmandar. O que você vai fazer? Ele falou assim, cara, manda os meus ministros resolverem que eu tô traduzindo aqui, sabe, as 1001 Noites do árabe. E não posso ser interrompido, cara. Caramba. A vida do Dom Pedro era isso. Eu tô trocando cartas com meu primo, que também é imperador, que também tem o mesmo jeito que eu. Que assim, a gente tá empalhando as borboletas. Eu tô mandando daqui do Brasil, eu tô mandando pro México. E ele tá mandando as do México pra cá. Pra catalogar. Pra catalogar. Porque, meu, muita coisa de botânica do Brasil, sabe? Folhas, etc. Eram os estudos do cara. Então, esses caras, eles tinham uma preocupação intelectual. Sabe? E a gente acha, ah não, se era monarquista era porque era fechado, porque as pessoas não votavam, as pessoas apanhavam na rua. Meu, você vai estudar o que aconteceu nessa mudança, sabe? Quando você vai democratizar a Europa, né, na Primeira Guerra Mundial, você fica impressionado. Você fala, não, era um mundo muito melhor, a meu ver, muito melhor, sabe? Um mundo sem a Primeira Guerra, sem ter tido a Primeira Guerra, seria um mundo muito melhor. Ele não era autoritário como as pessoas pensam. Então, assim, existem a imagem formas que a gente tem é que era autoritário, né? Não, que era censura. Não, na Rússia do Romanov, que era o país mais autoritário disparado da Europa, sempre foi, sempre será, né? A Rússia sempre vai ser um país extremamente autoritário. Assim, a imprensa falando que o Nikolai era corno o tempo todo, sabe? Vazaram nudes. Não estou brincando, tá? Sério? Vazaram nudes? Toda vez que eu falo isso, todo mundo faz essa mesma cara. Vazaram nudes da aristocracia, sabe? Tem uns casos lá com Rasputin, no começo da Primeira Guerra, falando, então se você não obedecer a gente... Isso no país mais autoritário. Então, assim, tenta fazer isso hoje no Brasil. Tenta fazer isso hoje num país que é democrático, que é ataques às instituições, não sei o que, antidemocrático. Quer dizer, uma puta de uma concentração de poder em nome da democracia. Isso que as pessoas não conseguem perceber. Mas você estava fazendo uma análise dos Estados Unidos, desse cara que veio fugido do nazismo e tal, e o que ele estava enxergando nos Estados Unidos? Então ele percebia... Uma mudança entre os founders, como que é? Founders. Founders. Ele percebia, porque ele falava assim, cara, os Founder Fathers, eles criaram uma república, e eles escrevem isso o tempo todo. Então os Estados Unidos não é que ele é uma democracia. Quem inventou essa história de que os Estados Unidos são uma democracia foi o Andrew Jackson, que até então tinha sido o pior presidente dos Estados Unidos, que depois vai ter o Woodrow Wilson na Primeira Guerra. Ele que bateu nisso? E ele que falou assim, não, nós somos uma democracia, vamos lembrar da democracia do Péricles lá na Grécia Antiga, etc. E começa, democracia, funda-se o Partido Democrata nessa época também, e aí você começa a ter um movimento que é difícil explicar isso, ainda mais num podcast, né, em poucos minutos, mas para mim o grande problema do que seriam muitas pessoas votando e a sociedade ser corrompida é uma questão tanto cultural, como eu falei, né? Como é que o menino ele vai decidir a posição política dele? É por causa de uma notícia? Não. É por causa de um livro? Não. É por causa da opinião da celebridade que o cara segue, entendeu? É por causa da opinião do youtuber, é por causa do que o professor dele falou, né? Coloca um monte de fóbicos, né? Não sei o que fóbico, não sei o que fóbico, não sei o que fóbico. Então se você for uma dessas pessoas, você é um monstro irracional. Ah, tá bom, desculpa, eu vou professor. pro outro lado. Exato, ele vai lá exatamente pro outro lado.